Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Começamos na semana passada a examinar a primeira parte do corpo do Apocalipse, o setenário, as 7 cartas. Na verdade, todo o resto, a segunda parte do corpo, é dirigida também a estas 7 igrejas, em primeiro lugar, e depois a todas elas, a todas aquelas que elas simbolizam, isto é, a totalidade de todas as igrejas. Depois de Éfeso, nós temos a cidade de Esmirna. Esmirna tinha uma antiguidade veneranda, mas depois que o Apocalipse foi escrito. Nós temos, depois, no século II, por volta de 160, nós temos lá o bispo Policarpo, São Policarpo. E temos as atas históricas, aceitadas, do martírio de Policarpo, que foi queimado vivo. Bom, Esmirna, apesar de ter tido um passado glorioso, a época em que o Apocalipse foi escrito, era uma cidadezinha pequenininha, pobre. Sem importância alguma. Sem nenhuma importância, do ponto de vista humano, do ponto de vista das riquezas humanas. Havia lá uma pequena comunidade cristã. Policarpo ainda não tinha tomado posse daquela igreja. Estamos ainda no final do século, na virada do século. O imperador quem era nessa época? O imperador deveria ser, se na virada do século, se quase na virada, o imperador Domiciano. O grande perseguidor. Na verdade... Pelo menos passou para a história. Na verdade, o que ele quis... Sim, foi. Mas, na verdade, o que ele queria era ser bajulado e adorado como uma divindade. E, sobretudo, nas cidades da Ásia, se construíram diversos templos com a estátua gigantesca do imperador. Isso já começou com Tibério, ou com Augusto antes dele, mas cresceu desmesuradamente no império de Domiciano. Isto é, quem lá morava, na impossibilidade de ver o imperador vivo, ia lá queimar incenso à sua estátua, divinizando-o. Isso é uma verdadeira loucura, né? Imagina se o presidente da República do nosso tempo se autodivinizasse. São coisas impensáveis, né? Coisas de loucos, mas de loucos de continua até hoje, altíssimo grau. Essas coisas continuam até hoje, na verdade. Bom, de certa maneira, se você tomar aí certos chefes de tribos aí na África, não sei aonde, que são generais e imperadores ou presidentes da República vitalícios, e se cercam de uma chusma de bajuladores do início ao fim do dia, é a versão moderna disto aqui. Bom, graças a Deus no Ocidente nós não temos mais isso. Mas isso fez com que muitos cristãos molestados rejeitassem o culto e fossem perseguidos. E alguns encontrassem mesmo, como Policarpo, o bispo dessa cidade aqui, o martírio. Pode ler. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. São sempre títulos que já vimos na introdução. Conheço tua tribulação, tua indigência. Tua indigência, tua pobreza. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. É terrível esta passagem aqui. Eles se auto-intitularam no livro dos Números, Kahal e Yavé, a Assembleia de Deus, no deserto. E agora, em vez de Assembleia de Deus, Congregação de Deus, são
um grupo de Satanás, uma sinagoga de Satanás. Não Por tem- quê? Certamente porque molestavam os cristãos, porque os acusavam diante das autoridades. Não pertencem mais aos nossos. Portanto, fora Eles passaram pro outro fora lado. das nossas sinagogas, e sobre eles cai o rigor da lei. Eles são obrigados a cultuar o imperador. E se não quiserem, pior para eles. Ou seja, esses aí se corromperam, né? Quem? Esses que começaram como a Assembleia de Deus. Isso... Bom, são os judeus do Antigo Testamento, Ah, tá. que Agora no que eu Novo entendi. Testamento perseguiram a Igreja de Deus. Entendi. Ficou A mais Assembleia claro de assim. Deus perseguiu a Igreja de Deus. Uhum. Agora são uma sinagoga de Satanás, um conjunto de Satanás, um grupo satânico. Exíguo, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis Ele que- não absolve ou não tira da tribulação, encoraja dentro da Interessante, né? tribulação. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Porém, a tribulação é prevista por Deus, é admitida ou permitida por Deus, mas terá curta duração. E Deus não 10 dias, abandona, né? Tá 10 ali. dias é um número Simbólico. concreto, é simbólico, mas ao mesmo tempo concreto e diminuto. Portanto, uma tribulação de 10 dias significa uma tribulação durante um curto espaço de tempo. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte, Que é o o inferno. inferno. A primeira morte passa-se, que aqui A primeira não morte é vai o livrar. portal, É. que nos pode levar a dois lugares bem distintos, ou a vida eterna ou a condenação eterna, a morte biológica. É um portal para os dois lados, depende de como se morre. Isso é, assim, fazendo um exercício, é impossível ler aqui esses versículos e não se tomar, em primeiro lugar, pessoalmente. Eu sei que é dirigido às igrejas, Sim, mas no mas dentro contexto das de uma igrejas leitura... a cada um. Cada um, A pessoal. cada um dentro das igrejas, claro. Nós somos pessoa diante de Deus, não somos massa, não somos número, como no nosso RG. Nós somos pessoa, não individualistas, mas pessoas com tudo aquilo que tem de próprio, de íntimo. É assim que Deus nos trata. Essa mensagem é mensagem de fé, de esperança. Agora, não sei como é que se chegou ao terror, ao medo da leitura do livro do Apocalipse. Porque se fez uma leitura histórica. Isto é uma leitura linear. Entendo. Enquanto a leitura boa, mas isso será visto na outra parte, na outra Certo. sessão, seria uma leitura em espiral. As mesmas coisas repetidas de forma diferente, com maior acentuação. Certo? Mas isso vamos ver mais adiante, que tipo de leitura se deve fazer. Agora, por outro lado, que nós vivemos tribulações, quem duvida disso? Vivemos sim na carne. Tanto pessoalmente, como literalmente, como socialmente. Né? Eu moro numa Mundialmente. cidade violentíssima. Quando saio de manhã, voltarei de noite. Ou serei aí vítima de uma bala perdida. Ou alguém quererá ajustar contas comigo. Nosso Padre Moser, né? Não sei se o senhor chegou a conhecer, o Padre Moser foi assassinado assim. Parece que foi no Rio de Janeiro. Assaltaram o carro dele e o assassinaram. Pois é, estão vendo? Está vendo, e os telespectadores também. E o terror que se esparrama pelo Médio Oriente? Tudo isso significa que nós não navegamos em águas tranquilas. Na Europa também, né?
A Europa agora está vivendo um pânico, um verdadeiro pânico, um choque, né? Uma neura por causa do terrorismo. Ninguém sabe quando vai ser o próximo. Sabe que vai ter, mas não sabe nem quando nem onde. Está vendo? O que é a vida humana? Mas não foi Deus que criou isto, não. Deus apenas permite que os homens vão até onde querem. Como é duro cair nas mãos dos homens. Como é triste cair nas mãos dos homens. E Jesus experimentou isso. Certo? Então essa ideia de que o cristão não passa sofrimento, está livre, não. isso é uma ideia muito falsa de cristianismo, não. né? Não. Isso é teologia da prosperidade, sabe? Cristo sofreu por nós e nós não precisamos sofrer mais nada. Não, de jeito nenhum. Isso não está em nenhum lugar da Escritura. Nós temos que completar, trazer para a nossa carne os sofrimentos de Cristo, de maneira como Deus permita. Não serei necessariamente pregado numa cruz, mas terei tribulações pelo fato de ser cristão. A diferença é que não se é abandonado, ele está sempre conosco. Não ser abandonado, entra conosco na tribulação, mas não nos poupa dela. Verdade. Saímos do outro lado vencedores, mas não sobrevoando por fora. Isso é bem claro. Tá bem? Mas eu acho que nós temos aí poucos segundos agora para fazer um intervalo. Está na hora. Então façamos nosso intervalo e voltamos. Agora nós, se formos ler, vamos para Pérgamo. Bem, Pérgamo, uma grande cidade, colônia romana da Ásia Menor. Era célebre por uma biblioteca com mais de 200 mil rolos de livro. Tem alguma coisa a ver com pergaminho? É daí que vem o pergaminho. Ah, é de Pérgamo. Isto é, escrever em pele curtida de certos animais de médio porte. Esses eram os rolos, esses eram os pergaminhos. Eram muito caros, porque tomar um animal, matá-lo e depois curtir a pele desse animal, além de um mau odor em que se vivia, era um trabalho difícil, um trabalho não admirado, não buscado por pessoas de nobre porte. É o cheiro que ficava impregnado. Né? Pois é. E, no entanto, as melhores coleções eram depois escritas nesses rolos, ou rótulos de pergaminho. Na verdade, a maioria se contentava com o papiro. Não tinha essas dificuldades que tinha o pergaminho, e era uma planta encontrada nas margens do rio Nilo. Os textos mais antigos que nós temos da Bíblia conservados até hoje são textos em papiro, do século IV, alguns até do século II da nossa era. Mas todos em papiro, não em pergaminho, não. Bom, mas era famosa pelo seu comércio, pelo Carrefour que nela havia entre Oriente e Ocidente. E lá havia também um número considerável de judeus e dentro desses judeus, um pequeno número de cristãos. Agora, com essas informações, leia o texto. E eu vou fazendo os reparos necessários. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Ao guia da igreja de Pérgamo. Escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para realizar o juízo. Sei onde moras e onde está o trono de Satanás. Isto é, uma profusão enorme de templos pagãos com um altar especial dedicado a Zeus, a Júpiter. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegastes a minha fé,
nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Aí vem a parte negativa. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel. Para que... Isto é incitando a idolatria e a prostituição com moabitas. Então, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, e lhe darei... Maná escondido, E o que uma parte do maná da antiga história de Israel, que, segundo uma tradição, Jeremias tinha escondido dentro da Arca da Aliança, quando a escondeu também. Do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo. A sua essência, a nova essência do homem novo diante de Deus, quem ele é. Falamos da personificação, Deus trata cada um como uma pessoa diferente da outra. Certo. Está escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, agora vem a quarta igreja. Estamos demorando aqui nas igrejas, não? Mas está valendo a pena. Tiatira. Certo. Tiatira não era um lugar muito famoso, mas lá havia uma comunidade de cristãos, todas elas na Ásia Menor. Hoje seria a atual Turquia, a costa ali e um pedaço da atual Turquia, essas igrejas todas aí. Foi na Turquia que o cristianismo se desenvolveu e hoje não tem mais ninguém. Está desse jeito. 98% são muçulmanos. O cristianismo se desenvolveu lá. Os grandes concílios se deram lá. Mas depois da Revolução Islâmica se cresceu e se fortaleceu no Ocidente. Tiatira. Podemos ler? Também é uma igreja complicada. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo. Para o juízo novamente. E cujos pés são semelhantes ao bronze. Estáveis. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo. Reprovo-te. Pois deixas em paz Jezabel. Isabel não, Jezabel. Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos. Quem é esta mulher? Provavelmente uma falsa prostituta, ou uma prostituta que queria se passar por profetisa. O nome aqui, Jezabel, é um nome simbólico que lhe é dado. Lá do Antigo Testamento, né? Vem lá, Elias, era a mulher de Acabe, nefasta na história da salvação do Antigo Testamento. Inimiga de Elias, mulher de Acabe. Ela recebe este nome aqui, esse triste nome, com essa triste lembrança. Uma falsa profetisa, provavelmente uma prostituta que conduzia mal e permitia laxismo moral. Essa mulher que se afirma profetiza, estou repetindo aqui, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Isto é de levar os filhos de Deus, os cristãos, ao mal.
Eis que a lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, E seus amantes. para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, Isso provavelmente um início de gnosticismo. como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Explica melhor, por favor, o gnosticismo, uma coisa que eu tenho realmente dificuldade, e creio também que o telespectador entender bem o que é o gnosticismo. O gnosticismo já aparece assim camufladamente e nos seus inícios no final do primeiro século. Os últimos textos bíblicos a serem escritos são escritos polêmicos e provavelmente contra este gnosticismo inicial. Agora, o gnosticismo, na sua maturidade, na sua doutrina, é do século III. Certo. Lá se imaginava, era uma espécie de platonismo religioso. Platão fala de Deus como o uno, o absolutamente único, acima de tudo e sem relação com o mundo. Descendo na hierarquia do divino, vêm os seres intermediários, chamados demiurgos. E um desses demiurgos criou o mundo material, que é oposto ao mundo do uno, do único, que é Deus. E as almas que viviam no estado de felicidade, no hiperurânio de Platão, por causa de alguma culpa que fizeram, caíram para corpos terrestres, para terem que habitar corpos terrestres. Perdido o caminho de volta, elas receberam um revelador que lhes indicava a volta. E a volta não era a fé, esperança, caridade, mas a volta seria a gnose, o conhecimento. Não a fé, não a esperança, não o amor, mas o conhecimento. Isto é, era preciso, através de práticas de iniciados, conhecer o caminho que as levaria de volta ao paraíso de onde caíram. Claro que uma doutrina dessa tinha alguma coisa a ver com o cristianismo, embora nada de igual. Alguma coisa tinha. Nós também estamos aqui num vale de lágrimas e clamamos por um Salvador, que veio e nos indicou o caminho. Só que não é através da gnose, mas a fé é através da fé, da esperança e do amor. A diferença era essa aqui. E um desprezo pela matéria. E a morte sendo a libertação da matéria, por parte da alma que habitava aquele corpo material, e se trilhou aqui embaixo os caminhos do conhecimento, é conduzida para onde estava antes. Mais ou menos o que se passou entre nós e o comunismo, sabe? Também havia algumas semelhanças entre Igreja Católica, doutrina católica e comunismo. Por exemplo, o amor aos miseráveis, mas são duas coisas bem diferentes, que não podiam se dar as mãos de jeito nenhum, apesar de terem tentado algumas vezes e se deram mal. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa. Que pena. E voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.